Olá, tudo bem? Sou o professor Janote Pires e quero desejar a todos boas-vindas à disciplina de Filosofia da Educação. Nesta aula faremos uma revisão das unidades 1 e 3, que são justamente, pessoal, aquelas unidades exigidas na prova global, não é isso? Então, nós faremos essa revisão a partir do material didático disponibilizado lá no ambiente virtual e, obviamente, a partir dos autores, livros constantes na bibliografia da disciplina, tá certo? Bem, na unidade 1 nós vamos abordar brevemente, porque é um assunto bastante extenso, não é isso? As diferentes formas de ver o mundo, a filosofia e a sua relevância para a sociedade, o surgimento das ciências humanas, né, destacando, por exemplo, história, geografia, atitude e reflexão filosóficas, cultura e educação. Cultura é um conceito bastante amplo, polissêmico, né? Vamos discutir um pouco a relação da cultura e da educação. Certo? E também o ato pedagógico e a finalidade da educação. Então, na unidade 1 nós vamos ver um pouco assim a partir destes tópicos, tá certo? Bom, o ser humano ele é frequentemente definido como o único animal racional, ou seja, o que distingue o ser humano dos outros animais? É justamente a sua capacidade de compreender, de conhecer, de julgar o mundo, né, de julgar o mundo por meio do pensamento. Então, a partir deste processo, o ser humano age e modifica a natureza e o mundo, né, em tese, para benefício próprio. Mas este processo de conhecimento do mundo não ocorre sempre da mesma forma, né? Porque existem diversas formas de enxergar o mundo. Tá? Então, dependendo da cultura de cada indivíduo, esta compreensão ocorre por meio da ciência, ou das artes, das religiões, dos mitos, do senso comum, que é aquele conhecimento que está no cotidiano, no dia a dia, né? Então, essas diferentes formas de enxergar o mundo, elas se relacionam muito com a cultura de uma determinada comunidade, de uma determinada sociedade. É importante destacar também que essas diferentes formas de ver o mundo, elas muitas vezes estão interligadas, né? Ou seja, é possível ser um cientista, né, mas também ser um religioso, né? Assim como um artista, ele pode crer em mitos, né, se inspirar em mitos que auxiliem a sua expressão na arte. Ou seja, o ser humano, ele enxerga o mundo a partir de diferentes perspectivas, só que não necessariamente uma perspectiva exclui a outra. Muitas vezes elas estão interligadas. Bom, então é possível, por exemplo, como nós falamos, que um cientista seja também tenha uma religião, assim como o artista pode crer em mitos que auxiliem sua expressão artística. Bom, dentro deste aspecto de diferentes formas de ver o mundo, é importante destacar a linguagem, né? Os seres humanos desenvolveram ao longo dos tempos formas peculiares de comunicação, né? No caso, uma forma peculiar de comunicação, a linguagem. Né? A linguagem. Aqui aparece, por exemplo, uma pintura rupestre, né? Que foram uma das primeiras formas de registro da linguagem. Segundo alguns arqueólogos, a maioria dessas pinturas eram feitas por caçadores que reproduziam a natureza, né? Figuras humanas, e determinados animais que eles gostavam de caçar. Mas essas pinturas tinham um simbolismo, né? Elas continham uma espécie de simbolismo,
Por exemplo, esses antigos seres humanos acreditavam que poderiam matar esse animal, esta caça, mais facilmente se antes da caça eles pintassem este animal lá na caverna, né? É, e era uma linguagem que expressava uma arte, mas também que se referia aí ao cotidiano desses antigos seres humanos. Em outros termos, a linguagem ela sempre implica uma atribuição de significados, ou seja, quando eles pintavam isso lá no fundo das cavernas, eles atribuíam um significado a essa pintura e acreditavam, por exemplo, que isso ia facilitar a caça, né? Então, as pinturas rupestres foram uma das primeiras formas de registro da linguagem, né? Na medida em que as sociedades humanas foram ficando mais complexas, mais numerosas, e com o advento da agricultura, que levou à sedentarização dos grupos humanos, aí foi preciso aperfeiçoar as formas de administração de controle. E nesse processo houve o surgimento da escrita, né? A escrita surge como uma tentativa de materializar a linguagem, né? Ela tem esse aspecto, né, na escrita. Bom, a partir daí nós vamos ter diferentes formas de ver o mundo, né? Então, uma das formas mais antigas de enxergar o mundo é por meio dos mitos, né? Aqui eu vou mostrar um quadro do Rubens, né? Do Peter Rubens, que é Saturno, na mitologia romana, mas na verdade é o Cronos, né? Ligado aí à mitologia grega, né? Mitologia grega que influenciou muito a mitologia romana. Mas aqui nós temos o exemplo de um mito muito antigo, que é o mito do Cronos. É uma imagem bastante forte, né, esta, mas o que ela simboliza? Cronos, que é justamente o deus do tempo, né? Do tempo. Então, o Cronos era filho filho de Urano, o céu estrelado, e de Gaia, a terra. Cronos era o rei dos titãs e deus do tempo, né? Regia os destinos, né? E devora tudo. Cronos ele casou com Reia, que lhe deu 6 filhos, eram 3 mulheres e 3 homens, né? As mulheres eram a Réstia, Deméter e Hera, e os homens eram Hades, Poseidon e Zeus. Como tinha medo de ser destronado por causa de uma maldição que um oráculo tinha atribuído, então o que o Cronos fazia? Ele engolia os filhos quando nasciam, justamente com medo de perder o trono, né? Com medo de perder o trono. Então ele engoliu todos os filhos. Cronos, o deus do tempo, engolia os filhos, né? Exceto um, foi Zeus, porque Reia, que era a esposa de Cronos, ela conseguiu salvar Zeus, enganando Cronos ao enrolar uma pedra, né? Ela enrolou uma pedra em um pano e o Cronos engoliu a pedra pensando que era o filho, né? Quando Zeus cresceu, ele resolveu então vingar-se do pai e conseguiu fazer a partir de uma poção mágica que o pai vomitasse os filhos que tinha devorado. Então Zeus acaba se tornando o senhor dos deuses, né? Vamos dizer assim. Bom, o que nós podemos perceber nesse mito de Cronos, né? É justamente uma narrativa que busca explicar a criação do mundo. E algo que está muito presente no cotidiano, que é justamente a passagem do tempo. Então, Cronos, esse mito do Cronos, era uma maneira como os antigos gregos tentavam explicar a passagem do tempo. O tempo que implacavelmente nos consome, né? E que em algum momento, simbolicamente, engole todos os homens, né? Todos os seres humanos. Na verdade, nós somos sempre engolidos pelo tempo, né? Então, os mitos, eles foram, por muito tempo, uma maneira de muitas sociedades
enxergarem e entenderem o mundo. Outra forma de ver o mundo é o senso comum. Então, com o passar do tempo, né, claro, outras formas de conhecer o mundo foram se desenvolvendo, muitas vezes baseadas em experiências diretas do dia a dia das comunidades, das sociedades. E é da transmissão desses conhecimentos diários que surge o senso comum. O que é o senso comum? É o conjunto de saberes, de costumes praticados por a maioria de uma comunidade, uma sociedade, e que define o cotidiano das pessoas, né? Então, o senso comum é um conhecimento que está fragmentado no cotidiano, ele é difuso, né? São conhecimentos que não se escrevem, não são escritos, né? Em um manual, por exemplo, mas são repassados pelas pessoas sem questionar. Então, se nós olharmos para o nosso cotidiano, vamos perceber muitos exemplos de conhecimento no senso comum. Um exemplo bem conhecido é que manga com leite dá indigestão, pode até matar alguém, enfim, né? Existe muito esse senso comum na sociedade, né? Quantas vezes você não ouviu e repetiu essa frase, né? Sem nunca ter notícia de alguém que ingeriu manga com leite e tenha realmente morrido, né? Sofrido um problema sério, né? Então, muitas coisas no conhecimento, no senso comum, elas partem da realidade, mas também muitas vezes são repetidas sem questionamento, né? Por que isso é repassado e ensinado? Então, a capacidade humana de questionar, ela acaba gerando formas de pensar mais organizadas, né? Que vão tentar explicar a realidade de uma maneira mais lógica no que acontece à volta das pessoas. Então, com o passar do tempo, esse conhecimento ele começou a se denominar ciência, né? Ciência. E tem como as bases, né, o pensamento racional. E nesse sentido, a partir desse conhecimento do senso comum, a sociedade buscando um pensamento mais organizado, mais lógico, caminhando para a ciência, há uma aproximação do conhecimento científico com a filosofia, né? A filosofia. A filosofia que surgiu na Grécia, né, por volta do século 6 a.C., então os gregos inicialmente tentavam explicar o mundo por meio dos mitos, né? Mas depois começaram a tentar explicar o mundo por meio da razão, da reflexão, e aí surge ou se desenvolve a filosofia. A palavra filosofia que significa amante da filosofia, né? O amor pela sabedoria. Então, nós temos aí, com o passar dos tempos, né, o desenvolvimento do conhecimento que vai ter campos como a filosofia e a ciência. A filosofia e a ciência, elas sempre andam muito próximas, mas também elas guardam diferenças, né? Elas têm algumas diferenças. Então é importante destacar isso aí, né? A separação entre a filosofia e a ciência, ela vai ocorrer mais lá já no século XVII, né, se intensificando no século XVIII. Então, no século XVII, por exemplo, Galileu Galilei, que era um físico italiano, ele foi um personagem importante na criação do chamado método científico, né? Método científico, que de certa forma inaugurou, né, a ciência moderna. E de uma forma gradual, até mais ou menos no século XIX, foram construídos métodos de outras ciências, por exemplo, história, física, biologia, psicologia, sociologia, entre outras, né? E cada uma foi delimitando qual é a área específica do estudo de cada uma destas ciências, né? Então, nós temos, por exemplo, a partir ali do século XVIII, mais do século XIX, o surgimento das ciências humanas, né? As ciências humanas que seguiam um critério mais amplo, né? As ciências, elas de um lado têm o estudo das atividades humanas e de outro lado o estudo dos fenômenos da natureza, né? Então, ciências humanas, por exemplo, história, sociologia, geografia, antropologia, psicologia, pedagogia, economia, elas se estabelecem mais ali no século XIX, né?
naquele contexto da aceleração do capitalismo, desenvolvimento das tecnologias industriais, né? Isso acaba fazendo com que se revele novos problemas a serem resolvidos, a serem investigados, né? E aí abre esse campo, então, para as ciências humanas, né? Então, a ciência, é interessante destacar que existe uma diferença grande entre ciência e filosofia, né? A ciência, ela vai buscar explicar, né? Explicar. Ela tem a realidade, né? Ela tem um juízo de realidade. Já a filosofia, ela não quer explicar, ela quer compreender, ela busca compreender. Então é um juízo mais de valor, né? Trazendo a ideia, por exemplo, de como a realidade deveria ser, né? E então é preciso assim, atentar que existe uma proximidade entre ciência e filosofia, porque a filosofia ajuda a pensar a ciência, mas existe uma diferenciação, né? A ciência ela quer explicar a realidade, a filosofia quer compreender. Tá? Bom, a partir dessas considerações feitas até agora, então temos o que isso está também no módulo 1, lembrando, né? A atitude filosófica, né? A atitude filosófica. Então, a partir do que foi colocado aqui, nós destacamos a importância do ato filosófico. Por trás de todas as escolhas e acontecimentos da vida, existe um questionamento. Né? Existe um questionamento. Então, grandes e pequenas decisões são tomadas por meio da reflexão, né? Ou deveriam ser tomadas por meio da reflexão. A palavra reflexão vem de refletir, como uma imagem refletida no espelho. Ou seja, a luz atinge o espelho e retorna para você, mostrando a sua própria imagem. Então, esse processo de retornar, de ver a si mesmo, é a base do processo de filosofar. Então, a atitude filosófica consiste em se voltar para você mesmo e se perguntar sobre as coisas que conhece. Né? A atitude filosófica consiste em se voltar para você mesmo e se perguntar sobre as coisas que conhece. Né? Ao questionarmos nossas certezas, exercemos a reflexão, o retorno a nós mesmos. Né? Então, diante dos problemas que encontramos no dia a dia, estão sempre sendo avaliados e sempre buscando soluções, né? Então, e a partir daí, inclusive, surgem novas ideias, novos caminhos, né? Então, por meio da reflexão, as pessoas constantemente agem de maneira filosófica, né? Portanto, questionar é sempre buscar a realidade, né? Expor os acontecimentos sobre sobre a realidade, né? Então a filosofia ela revela o que estava escondido, ela tem muito esta finalidade de revelar o que estava escondido, né? A filosofia ela vai ao que se chama de raiz do problema, e por meio da compreensão tenta criar possibilidades de resolver e superar os problemas. Então filosofar, como está lá no texto, exige coragem, né? Exige coragem porque muitas vezes envolve sair de sua zona de conforto e buscar o que o autor chama de raiz dos problemas, né? Nesse sentido é que pode-se afirmar que a filosofia é radical, no sentido de buscar a raiz do problema, ou dos problemas. Né? Aqui nós temos a imagem a escultura, né, do O Pensador, uma escultura famosa do Augusto Rodin. Bom, seguindo o nosso roteiro, temos as regras da reflexão filosófica, né? As regras da reflexão filosófica. Então, a reflexão filosófica ela é radical no sentido de que busca as raízes, as origens, né, dos problemas, do tema que está sendo abordado. Inclusive é muito comum nos trabalhos filosóficos começar-se com a origem das palavras, em termos essenciais, né, para a compreensão de determinado assunto.
Então a filosofia ela é radical porque vai às origens do problema, né? Ela é rigorosa nas conclusões e na linguagem, e ela é totalizante porque ela busca entender o problema em sua totalidade, no seu todo, né? De uma forma global, íntegra, né? Inteira. Se nós tomarmos como um exemplo o estudo de história, né? O estudo e o ensino de história. Então, o que é a história? Né? História, se digo que a história, por exemplo, são as ações humanas passadas, estou apenas afirmando algo. O que é história? Se eu respondo, o que é história? Né? Se eu respondo, a história são as ações humanas passadas. Então eu estou apenas afirmando algo. Mas se questiono qual o significado dessas ações, né? Por que algumas pessoas em determinado passado tomaram certas atitudes, por que isso foi importante, quais foram os desdobramentos disso. Então eu estou fazendo filosofia da história, eu estou buscando a raiz dos estudos históricos. Né? Então, quando se diz que a filosofia é radical, porque ela vai realmente às raízes do problema. Eu vou questionar o que é história. Né? Rigorosa nas conclusões e na linguagem. Então, se nós tomarmos como exemplo a professora de história lá dos anos iniciais do fundamental. Então, ela está em sala de aula e uma criança, um aluno pergunta: professora, o que é história? Se ela tem essa inspiração do rigor filosófico, ela, ela não vai dar uma resposta pronta para o aluno. Né? Ela vai tentar fazer com que os alunos reflitam sobre a própria pergunta. Então, se o aluno pergunta, professora, o que é história? Se ela responde de imediato, ela não está sendo rigorosa. Agora, se ela tenta responder já mais provocando nos alunos uma reflexão, né? Ou seja, ela pergunta o que vocês acham que é história? Então, ela não responde ela não dá a resposta de imediato, ela vai instigar os alunos a responderem. E aí um aluno pode responder, a história é o passado. O outro aluno pode dizer, a história não é o passado, mas o que as pessoas fizeram no passado. Um outro aluno pode dizer, a história foi o que foi importante para as pessoas. Então, a professora, a partir destas respostas, ela vai mediar a construção de um conhecimento. Ou seja, e vai fazer uma síntese. Então, depois que o aluno pergunta o que é história e ela reenvia a pergunta para todos da sala e abre um debate, depois de várias respostas, então ela pode fazer uma síntese e dizer mais ou menos assim, ó, história é o que as pessoas fizeram no passado, mas que tem algum significado para as pessoas no presente. Então, este exemplo nos mostra que assim não se pode estudar a história de uma maneira ingênua, apenas repetindo respostas prontas, mas sim buscando o rigor, né, nas conclusões. E isso passa pela, pela participação de todos numa sala de aula. Então, é nesse sentido que está lá no módulo 1 que a filosofia ela é rigorosa, né? Nas conclusões na linguagem. Então, a filosofia é radical, é rigorosa, porque ela leva as pessoas a pensarem. Né? A filosofia não se propõe a dar respostas prontas. Né? Ela se propõe a instigar, a motivar a reflexão. E é totalizante porque busca compreender o problema na perspectiva de um todo. Né? Então, ainda no exemplo da história, muitas vezes o professor acaba ficando limitado a um personagem, enquanto que há outros personagens, né, que também decidiram um determinado passado. Então, por exemplo, a independência do Brasil, né, se nós formos estudar a história nessa perspectiva da filosofia, né, motivados aqui por essa filosofia radical, rigorosa e totalizante, então o professor está trabalhando em sala de aula, por exemplo, a independência do Brasil. Né?
não a partir apenas do protagonismo do Dom Pedro, lá, mas, por exemplo, se ela tentar uma perspectiva totalizante, a professora, né, abordar esse assunto da independência do Brasil numa perspectiva totalizante, ela já vai, por exemplo, influenciar reflexões sobre a participação de outros personagens, por exemplo, a Dona Leopoldina, né, esposa do Pedro I, que era uma mulher de Estado, uma mulher que articulou lá nos bastidores do poder o processo de independência no Brasil, lá nos anos 1821, né, até chegar ao 7 de setembro de 1822. Ou seja, quando, no caso, no nosso exemplo aqui, no estudo de história, nós temos uma perspectiva de filosófica, né, de radical, rigorosa e totalizante, isso faz com que nós levemos com mais facilidade as crianças a refletirem sobre o que estão estudando, né? Então, são aspectos que o módulo 1 vai trazendo lá no ambiente virtual, é isso? Bem, vimos até aqui que o ser humano ele vai se diferenciar dos outros animais pela capacidade de raciocinar, né, desenvolver uma linguagem complexa. E o resultado desse processo todo é chamado de cultura, né? Cultura é uma palavra que bem complexa, né? Cultura é um conceito muito polissêmico. Se nós formos ver a etimologia da palavra, ela vem de cultivo, ou seja, o processo de dominar a natureza, pressupondo aprendizado, crescimento e uso prático de um bem que resultou deste processo. A cultura ela é própria dos seres humanos, né? Então, o ser humano é o único animal que realiza esse processo, né? E é por meio da cultura também que se desenvolvem os aprendizados. E é por isso que a cultura se liga à educação, né? Então, se a cultura ela envolve o aprendizado, também a educação é um processo que está interligado à cultura. Então, por exemplo, é por meio da educação que um conhecimento adquirido na interação com a natureza é transmitido para outras gerações. É o caso aqui, o exemplo dessa imagem, né? A geração mais antiga ela transmite esse conhecimento para a geração mais jovem, né? Em algumas sociedades tradicionais, essa ideia de educação e cultura ela não tem separação, é como se fosse algo único, né? As pessoas aprendem por meio da própria vida, né? A partir do convívio com os adultos, né? As crianças vão observando e vão adquirindo ali os conhecimentos necessários à sobrevivência, né? Dentro da comunidade. Então, quando se fala nessa ligação de cultura e educação, não é apenas dentro da escola, muitas vezes está em algumas sociedades, né, na própria sociedade como um todo. Então, é importante observar que a cultura e a educação têm essa interligação, né? E é um processo contínuo de aperfeiçoamento, né? Bom, o ato pedagógico e a finalidade da educação. Eu estou seguindo mais ou menos o roteiro do módulo, tá certo, pessoal? Aqui cabe destacar que o significado da palavra educar é levar de um estado para outro, né? Educar está muito ligado à ideia de mudança, né? Claro, com um rumo desejado, né? Um norte, né? Então, o ato pedagógico ele constitui-se como uma atividade de interação entre os seres humanos. Isso envolve o meio em que eles vivem, né? E a linguagem, como já vimos, a linguagem é um veículo da educação, já que todo aprendizado ele é baseado na transmissão de ideias faladas e escritas, né? Então, o ato pedagógico ele tem três elementos: agente, mensagem transmitida e educando, né? O agente, por exemplo, pode ser a professora, né, o professor, né? Pode ser também um grupo, até mesmo um meio social, tá? Aqui no caso o agente é uma professora.
Aí nós temos a mensagem transmitida, né? A mensagem transmitida. Então, por exemplo, podem ser os conteúdos, né? Pode ser conteúdos de matemática, por exemplo. Então, o que é transmitido e o educando, né? No caso aqui, os alunos, né? As crianças, né? Então, o ato pedagógico tem esses três elementos: a gente, o que é transmitido e o educando, né? Esta ligação, ou melhor, esta ação liga o indivíduo à vida coletiva, né? Então, liga o indivíduo à vida coletiva, né? Estando diretamente relacionado a um contexto histórico e social, né? Claro, tendo como início as próprias práticas sociais dos indivíduos. Em outras palavras, pode-se afirmar que as diferentes formas de se ensinar e de aprender dependem da cultura, né, e das relações de cada sociedade, de cada comunidade, de cada povo. Depende da época, do período histórico também, né, o que se estuda, como se estuda, depende muito do período histórico. Né. Os próprios currículos mudam com o tempo, dependendo das demandas da sociedade e assim por diante. Um outro aspecto que também está lá no módulo é a relação educação, ensino e doutrinação. Educação seria a construção geral do ser humano e do seu caráter, ensino é a transmissão de conhecimento, doutrinação já seria a imposição de ideias e valores. Né? Bom, um cuidado que se deve ter é saber, em primeiro lugar, diferenciar, né? Educação, ensino e doutrinação. Então, a educação é um conceito bastante amplo, bem genérico, e ela se refere mais à construção geral do ser humano, né? As relações do ser humano, na nossa sociedade, seu caráter, os valores. Já o ensino é mais ligado à transmissão, né? Transmitir o conhecimento de um grupo ou indivíduo para o outro. Né? E a doutrinação tem muito essa ideia de transmitir conhecimento, até expectativa de comportamento, por meio de imposição. Né? Imposição. Doutrinar é um ato que desconsidera a liberdade do aluno, né? Já que por trás da doutrinação existe o desejo de que todos têm que agir e pensar da mesma maneira, né? E não questionar, né, isso. Né? Então, a doutrinação ela desconsidera a liberdade do aluno. Né? É muito comum, por exemplo, presenciar em aulas de religião, em escolas, com uma abordagem que tenta favorecer uma religião em detrimento de outra. Né? Estou citando aqui o caso do ensino religioso porque ele está previsto na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Mas, por exemplo, um professor de escola pública ou privada, né, que ensine sua religião em sala está doutrinando. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? O que se espera nesse caso, né, de ensino religioso? É que os professores em suas aulas cumpram o currículo que é previsto em lei. E, claro, no planejamento das redes, né, das redes de ensino, da própria escola, enfim, sempre valorizando a formação cidadã, né, abordando temas de interesse dos alunos, enfim, que possam contribuir para a formação desses alunos, né, do convívio escolar, familiar, coletivo, enfim. Então, educação e ensino tem algumas aproximações, né, mas também tem as suas diferenças. Né. É importante compreender quais são os fins da educação, né, qual é a relação da educação com questões políticas, né, e a política que permeia todas as relações humanas. Né. Inclusive, esta é uma das primeiras questões propriamente filosóficas acerca da educação. Né? Educar para quê? Para que estamos educando? Né? Isso é uma questão importante de ser colocada. Né? Então, esse questionamento ele ajuda a evitar doutrinação. Ou até pior, né? Adestramento, né? Como está no texto. Né? Pior ainda do que a doutrinação, adestramento de pessoas para uma finalidade única. Né? Essa é uma expressão que está lá no texto.
Por isso é importante, é necessário, melhor dizendo, que todo professor busque uma fundamentação filosófica, né? Pois essa base filosófica, né, essa capacidade de questionar e de levar os alunos ao questionamento, ela é importante para o desenvolvimento humano, né? E para a compreensão mais ampla do mundo, para um mundo mais onde haja mais respeito, né, às diferenças e assim por diante. Bem, até aqui seriam assuntos da unidade 1. Tá? A unidade, vamos aqui, ainda faltou a unidade 3. Pronto, agora a unidade 3. Na unidade 3 está mais ou menos esse roteiro, né? Modalidade de educação, educação formal, educação informal e não formal, que muitas vezes se confundem, né? E pressupostos políticos educacionais. Né? Pressupostos políticos educacionais. Bem, então a unidade 1, como vocês devem ter percebido, aborda a filosofia e a sua relação com a educação e com a cultura. Já a unidade 3, ela dá continuidade a esta relação entre educação e cultura, discutindo as modalidades e um pouco da educação e um pouco desses pressupostos políticos da educação. Vejamos então. Modalidade de educação. Bom, a educação é um processo pelo qual o ser humano é socializado, não é isso? E ele vai, por meio da educação, aprendendo as regras de convivência, por exemplo, a fala, os comportamentos que são permitidos, os comportamentos que são proibidos. Né? E o processo de aprendizagem ocorre ao longo da vida, ou seja, desde o seu nascimento, o ser humano é submetido a um intenso processo de aprendizagem, né? E isso só se encerra quando a sua vida termina. A maior parte desse aprendizado, muitas vezes, acaba passando despercebido. E a educação, ela começa na família, né? Com os pais, os responsáveis, né? E a partir de certa idade, a educação também torna-se uma função da escola. Na maioria das vezes, este processo de aprendizagem não ocorre em espaços institucionalizados, em escolas formais. Né? Então, é importante destacar que a educação ela ocorre tanto em espaços formais, por exemplo, na escola, quanto informais, por exemplo, na família, ou não formais, alguns cursos que a criança possa fazer. Né? Então, é nesse sentido que lá no módulo é feita uma distinção entre educação formal, informal e não formal. Então, o que seria educação informal? Bom, a maior parte do aprendizado ocorre por meio da educação informal, que ela é exercida com base no bom senso, né, no cotidiano, enfim. Né? Então, bebê, por exemplo, né, ele se torna criança por meio da repetição de uma série de comportamentos que primeiro são imitados, aquele bebê vai imitando, né, os gestos que ela percebe, né, ao seu redor, e depois interioriza isso. Né? Já a influência acidental, né, ocorre de forma indireta. Então, por exemplo, tomando aqui como exemplo esta imagem, né? Um pai que joga lixo pela janela do carro em movimento acaba dando um mau exemplo para os seus filhos. Então, aqui a imagem, jogou lixo pela janela, aí a criança dentro do carro, né, assiste a este ato, né, esta ação, e muitas vezes acaba repetindo isso. Né? Então, aqui é um exemplo de como esse cotidiano, né, ele influencia na educação. No caso aqui, um exemplo da educação informal. Né? Então, a tendência é que as crianças elas copiem os comportamentos. Então, dois grandes responsáveis pela educação informal: família
e a mídia. Então, quando pensamos a educação informal, é importante atentarmos, né, para esses dois grandes responsáveis, né, por esse tipo de educação, né, a família e os meios de comunicação de massa, né, as mídias. Então, a educação familiar, ela, ela vai se consolidar mais a partir do mundo moderno, né? Então, a educação familiar no mundo medieval, as crianças eram vistas como adultos em miniatura, né? Claro que a família é um espaço muito antigo de educação, né? E falando aqui um pouco de família, a noção de família mudou muito ao longo do tempo, né? E com a mudança da noção de família também a, a noção de infância, né? Aqui nesse quadro nós temos crianças caracterizadas como adultas em uma pintura medieval, né? Então, se nós pegarmos essa pintura aqui, as crianças elas eram vistas como mini adultos, né? As roupas que elas usavam era a mesma roupa de um adulto, só que em tamanho pequeno, né? Então, até o final do período medieval, início do período moderno, não havia muita preocupação com as idades, né? Então, a própria arte aqui nessa época reflete muito a visão de crianças como mini adultos, né? Ou adultos em miniatura, né? Vestindo-se como adultos, né? E esperava-se que as crianças também agissem como adultos, né? E é só assim, no período moderno é que já no século XVI, XVII, XVIII, né, é que surge uma nova visão de família, né, um novo arranjo familiar, vamos dizer assim. Então, com o crescimento do capitalismo, valorizaram-se mais as individualidades e se consolidou a ideia de uma família nuclear, né? É o caso aqui. Tá? Então, aqui nós já vemos as crianças, essa pintura que já é do século XVIII, né? Do François Boucher, está no Museu do Louvre. Essa pintura de 1739 está no século XVIII, né? Então aqui você já percebe, por exemplo, a criança com roupas mais confortáveis, né? Brinquedos, né? Então no mundo moderno é que se começou a ter uma noção melhor de infância e ver a criança como uma criança e não mais como um mini adulto, como era antes, né? Então, no mundo moderno, consolida-se a ideia de infância propriamente dita como uma fase especial do ser humano. A família nuclear, né, a família a mãe, o pai, os filhos, enfim, leva a uma maior aproximação da família dentro do espaço do lar, aumentando os vínculos afetivos, né, aumentando os vínculos afetivos. Então, o que o texto destaca, gente, no módulo? Que ao longo do tempo, a noção de família mudou, assim também como a noção de infância. Tá? Bom, no que se refere outro aspecto assim muito poderoso na educação informal, além da família, são os meios de comunicação de massa, né? A mídia. Então, a escrita permitiu o registro e a transmissão da linguagem de uma forma mais precisa. Com a invenção da imprensa, os registros escritos se propagam com maior velocidade, né? Então, a partir do momento em que se desenvolveu a linguagem, né, e a linguagem escrita, a escrita e a leitura vão criando uma consciência crítica, né? A partir do momento que as pessoas que leem e escrevem podem refletir e pensar, né, sobre situações nas quais elas estão envolvidas diretamente, né? Só que com o passar do tempo, né, nos tempos mais atuais, a comunicação ela se acelerou, né, ela tornou-se instantânea, maciça e global
E aqui, no caso, citamos o exemplo do rádio, do cinema, televisão e do satélite. Na verdade, estou tirando isso aqui do texto que está no módulo, tá bom, pessoal? Nesse contexto, né, dos meios de comunicação de massa, da mídia, né, na educação informal, coloca-se que a mídia pode ter efeitos positivos e negativos. Né? A mídia pode ter efeitos positivos e negativos. Então, por um lado, que poderia se colocar como efeitos positivos da mídia, o acesso facilitado a um grande número de informações. Né? Já um efeito negativo que o texto coloca é um risco de uniformização das ideias. Né? Outro problema é que esses meios de comunicação de massa, por meio da propaganda, do marketing, né, acabam incentivando o consumismo. Então, o texto lá no módulo 3, ele destaca tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos dos meios de comunicação de massa da mídia. Tá? Já em relação à educação formal, a educação formal tem como características principais a intencionalidade e a organização, né? Ou seja, é uma educação desenvolvida em instituições próprias, né? E vão seguir um currículo. Então existe uma sala de aula, existe um professor ali que vai ser o agente do conhecimento. Então existe uma intenção, existe um currículo a ser estudado, existe uma forma de organização, de avaliação, enfim. É isso que vai caracterizando essa intenção, né, esse planejamento, essa organização, é que vão caracterizando a educação formal. A escola, como o texto coloca, é um fenômeno do mundo moderno, né, e com a Revolução Industrial valorizou-se mais a educação técnica. Né? Herbert, que é um autor que é citado no texto, propunha um ensino que se preparasse para o mundo do trabalho, mas também para a sociedade. Né? Então, assim, vale lembrar, né, a partir do que está aqui no slide, que a escola formal nem sempre existiu. Né? Ela é um fenômeno relativamente recente na história da humanidade. A escola, como nós conhecemos hoje, é mais assim, principalmente a partir do século XVIII. Né? Depois começou muito naquele contexto de revolução industrial, Inglaterra, países europeus, e depois se espalhou para outros países. Né? E por um bom tempo se valorizou muito as ciências, as técnicas industriais, né, enfim, porque a escola ela surge nesse contexto de industrialização, né, de migração campo-cidade, nesse contexto de urbanização pelo qual passaram muitos países. Né. Bom, educação não formal. Chama-se de educação não formal a prática educativa que ocorre em espaços educativos não escolares. Os mais comuns são instituições e órgãos voltados para a cultura, museus, teatros, cinemas. Então aqui nós temos a imagem de um museu, né? Um museu como espaço de educação não formal. Então, é o que o texto coloca, né? Geralmente não há um currículo ou um conteúdo pedagógico, né? Também não há outro aspecto de ausência de um professor. Então, em um museu, você pode encontrar, por exemplo, um monitor, né? Mas quando você visita lá um museu, não há um professor, não há um currículo, né? Você pode ter um roteiro, enfim, né? Para seguir dentro do museu, mas não há um currículo, né? Então a educação não formal ela possui elementos das outras duas, né? Da educação formal e informal. A educação não formal é muito marcada por essa ausência de organização sistemática. Né? Alguns autores chamam de não formal essa prática educativa que ocorre nessas instituições que nós estamos citando. Né? Por exemplo,
cinemas, teatros, museus. Claro que em todos esses espaços existe um propósito educativo, mas não tem as marcas de um processo escolar. Por exemplo, não existe uma avaliação, né? Você vai ao museu, visita um museu, você desenvolve um conhecimento aqui, mas não vai ter uma prova no final, na saída, né? Você não vai ter uma avaliação, por exemplo, que seria da educação formal. Então, o aprendizado nestes espaços, né, aqui citamos alguns exemplos, o aprendizado nesses espaços ele vem muito da observação, né, desses aspectos culturais que são aprendidos, são ressignificados pelo indivíduo, né, que está visitando esse espaço, por exemplo. E muitas vezes o aprendizado envolve outras pessoas no mesmo espaço que interagem aí de forma intencional ou não, né? Então vimos a educação informal, formal e não formal. Tá? E já indo mais para o final, né, temos os pressupostos políticos e educacionais. O texto traz várias linhas, né, desses pressupostos políticos e educacionais, e nós destacamos aqui a educação liberal. Né? Então, é uma educação que incentiva a individualidade e a liberdade de expressão, estimula a competitividade e o mérito individual. A educação técnica geralmente possui características liberais, né? E é importante que toda a população tenha acesso à educação de qualidade. Então, na unidade, se vocês olharem lá os módulos, né, na unidade 2, no módulo disponibilizado no AVA, no ambiente virtual, comentou-se sobre a relação entre a educação e política e sua relação com os valores no processo educativo. Uma das conclusões é que a educação deve ter como um dos seus eixos norteadores a formação para a cidadania, né? Já aqui no módulo 3, discutem-se algumas posições políticas da educação, como a tendência liberal, né? Então, quando vocês estiverem estudando o módulo, é bom atentar para isso, né? Como é um assunto muito amplo, nós enfocamos aqui a educação liberal, mas existem outros pressupostos lá no módulo 3. Tá? Então, na educação liberal são incentivados, isso que nós colocamos aqui, né? Isso tudo eu tirei do texto, tá bom, gente? Individualidade, liberdade de expressão, de pensamento, né? Meritocracia, enfim. E como considerações finais, vamos fazer um fechamento lembrando que aqui fizemos uma revisão das unidades 1 e 3 para a prova global, procuramos seguir mais ou menos o roteiro que estão lá nos módulos, tá bom? Então nós refletimos sobre as diferentes formas de ver o mundo, destacando, por exemplo, a importância da linguagem, da cultura, da própria filosofia. Também refletimos sobre a importância da atitude filosófica na educação. Também sobre alguns aspectos que diferenciam educação, ensino e doutrinação. Cuidado que o professor, a professora deve ter em evitar a doutrinação, né? Mas sim desenvolver educação e ensino. Também abordamos alguns aspectos da educação, informal, não formal e formal. E finalizamos agora apresentando alguns pressupostos políticos da educação, com destaque para a educação liberal. A bibliografia que nós utilizamos é a que está lá no plano de ensino, né? Que é a autora Maria Lúcia Aranha, Filosofia da Educação, Gilberto Cotrim, Fundamentos da Filosofia, e a Maria Helena Pires Martins com a Maria Lúcia Aranha, Filosofando. E também utilizamos aqui o e-book que está no ambiente virtual, Filosofia da Educação, do Luiz Wilson. Tá? Então essa foi a bibliografia. Caso vocês queiram aprofundar o assunto, então vocês podem complementar com leituras aqui nessa bibliografia, tá bom? Bom, quero agradecer a participação de vocês e sugerir que para a prova global leiam com atenção os textos disponibilizados lá no ambiente virtual, referentes às unidades 1 e 3. Tá?
Pessoal, qualquer dúvida ou sugestão, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima.